Nosso tema de hoje, deixa eu fazer o teste aqui, cadê? A conquista dos mansos. A conquista dos mansos. Queridos, o que acontece? Deus trouxe essa palavra no meu coração e tem trazido esse tipo de mensagem à minha vida, porque eu tenho visto uma discrepância. Eu olho para a minha vida também, eu estou incluído nisso. Em tudo que a gente aprende, em tudo que a gente ouve, no número de cristãos que a gente tem no Brasil, no mundo, e a distância que está desse mundo ser transformado. E apesar de termos tanta gente se dizendo evangélico, a gente não vê a verdade implantada no coração das pessoas. Porque quando a gente olha para as atitudes, a gente fala assim, mas não é crente? Não é cristão? Como é que está vivendo desse jeito? Isso tem falado muito comigo. Às vezes, a minha própria pessoa, né, um atendimento, uma coisa. E uma das coisas que eu tenho percebido, e o cristão está muito envolvido nisso também, é que nós vivemos num mundo muito ríspido, que a gente tem vivido num mundo cheio de grosserias, que a gente vive num mundo em contenda o tempo todo, estamos brigando, estamos cada dia mais marrento, mais com o outro. Parece que o ambiente com brutalidade, a gente tem alcançado isso. O outro é difícil de ser acessado. O outro, às vezes, eu vejo assim, quando você vai escreve uma coisinha, se tem a pessoa lê no WhatsApp, nossa, já manda um negócio para você, tipo, rebatendo, às vezes a gente fala com amor, a gente não pode nem falar com amor, que a pessoa já se exalta. Às vezes você vai dormir com dor de cabeça só porque disse uma palavrinha que se você ficasse calado você não ia dormir. Às vezes eu estou lá, exemplo, eu e a Gabriela eu estou dirigindo, ela fala assim, desliga o sinal do carro, eu falo, eu estou dirigindo. Tipo assim, a gente não está suportando mais, a gente vive nesse conflito o tempo inteiro, nessa angústia, nesse mundo briguento. E a gente precisa mudar isso. Falta paz nos corações das pessoas. No trânsito mesmo, a gente anda no trânsito, aqui em Cascavel, a gente anda no trânsito, aí olha para o outro e fala, sai daí, seu tranca-rua, sai daí, seu roda presa, não sei o quê, e briga com a pessoa, do nada. Do nada. Esses dias atrás, o semáforo abriu, atualmente no semáforo, todos nós usamos o celular o tempo todo, então as pessoas ficam acessando as redes sociais, conversando, e eu vi que abriu, o cara estava demorando, fui lá e deu um bibi. Eu gosto de usar buzina. Algumas pessoas dizem que isso é barbeiragem, mas para chamar atenção, tal, sempre uso a buzina. Aí eu dei um bibi, rapaz, aquele bibi me causou um transtorno imenso. O cara olhou para mim, tal, quase me perseguiu pela avenida, por causa de uma simples buzina. Esses dias atrás também, vi um conflito num colégio. A pessoa ia buscar o filho, entrou na vaga e tinha uma pessoa esperando a vaga. Rapaz, na hora que a pessoa saiu de lá, foi apontar na cara, você não viu que eu estava esperando a vaga? E o outro lá de dentro, tipo assim, querendo falar assim, até se propôs, não, eu tiro o meu carro. Não, agora você não vai tirar o seu carro. Um ambiente muito hostil. Falta-nos. E diante desse ambiente brutal, nós cristãos estamos envolvidos com isso. E aí Deus me trouxe assim, a conquista dos mansos. Eu vou falar sobre mansidão, eu tenho falado sobre isso. A gente precisa ser mais manso, gente. Falta-nos isso. O problema é que as pessoas entendem mansidão, e eu botei esse tema, paradoxal a conquista dos mansos, porque quando a gente olha para a vida das pessoas hoje, a gente acha que o manso é aquela pessoa que não vai sair do lugar, né? O manso é aquela pessoa que está sempre sendo mandado, sempre sem opinião, sempre sem expectativa, que não vai a lugar nenhum. Aí você fala assim, sério, pastor, esse tema? Sério? Sim, está na Bíblia, é bíblico. Embora eu não vou discorrer um texto, hoje está na Bíblia, é bíblico, e eu vou colocar aqui alguns textos para você ver que é sério, que tem conquista para quem é manso.
Os mansos o quê? Herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Muitas vezes o que eu tenho visto no meu gabinete pastoral, as pessoas dizem assim: pastor, eu não quero nada, eu quero é paz, eu quero é paz. E eu olho para ela e falo assim: você é uma pessoa intranquila. Como é que você vai ter paz? Porque os mansos terão abundância de paz e herdarão a terra. É bíblico, é a Bíblia dizendo que há uma conquista para os mansos. Você quer ver um outro texto fantástico? E nesse texto eu quero usar mais o texto do Sermão do Monte. O principal sermão de Jesus, o maior dos sermões de Jesus é o Sermão do Monte. Está em Mateus capítulo 5, versículo 7. Ali ele ensina todo o ensino, toda a docência dele para mim, tudo o que é essencial. Alguém já disse, se ficar só o Sermão do Monte, estava ótimo para a gente. Só que o Sermão do Monte não é para qualquer um, na minha opinião. E no meu entendimento também de estudo, não é para qualquer pessoa, é para aquele que é nascido de novo, porque para viver isso aí, tem que estar cheio do Espírito Santo. Então os outros olham, leem, mas não vão viver isso. E Jesus está lá na quarta bem-aventurança, ele fala, bem-aventurados mansos. Provavelmente Jesus está citando aqui, referindo-se ao rei Davi no Salmo 37, que é um salmo cheio de princípios maravilhosos, né? Lá é as bem-aventuranças do rei Davi, e aqui é Jesus dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus colocando isso para a gente. E o que é bem-aventurado? Um termo do grego, né, Clavinho? Macários, quer dizer abundante, quer dizer muito feliz, realizado, afortunado. Oh, será que é conquista isso? Afortunado, que vive de forma grandiosa. Oh, bem-aventurado, bem-aventurado. E ele fala assim, os mansos aqui o adjetivo, né? Aqueles que são dóceis, porque eles herdarão. Herdarão é um benefício que a gente tem, né? A gente sabe que herança é algo que é nos deixado, é um benefício que você recebe, é algo que vem, é um benefício, é obtido diante de umas circunstâncias, né? A herança, principalmente os pais deixam para os filhos. A terra, a palavra terra aqui é terra mesmo, é terra, é porção seca, separada d'água, a materialidade, vão herdar a terra. Então o que a Bíblia está dizendo? Há muita conquista para quem é manso, gente. É a Bíblia que está falando isso. Que eu vou botar mais um outro texto para a gente gastar aqui. Não sei, até estou preocupado com o horário. Olha lá. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Ou seja, fruto é produção, fruto é algo que vem a mais. Isso também é conquista, é algo que o Espírito Santo gera em nossa vida, e a gente recebe um fruto que é a mansidão. Então também mais uma conquista para aqueles que são mansos, obra do Espírito Santo em nossas vidas. Temperança, e ainda vou colocar um texto que eu gosto do apóstolo Paulo, que eu tenho lido bastante, de Efésios, que ele fala assim, se vocês quiserem viver de forma digna, de forma brilhante, de forma conquistadora do Evangelho, de forma acima de qualquer média, faça isso com mansidão. É com mansidão que a gente vive de forma digna, de forma grandiosa. Olha o que a palavra de Deus está dando um acervo de textos para dizer para você que aquele que é manso alcança coisas, é beneficiado profundamente. Então, queridos, chegamos a essa conclusão, né? Mansidão é um valor presente na vida dos filhos de Deus. Mansidão é um valor presente na vida dos filhos de Deus. Eu e você temos que ter isso, temos que viver a partir disso. Eu sei, e aqui eu queria colocar algumas coisas, que a gente vive num mundo, eu coloquei como se fosse uma introdução aqui, num contexto extremamente violento. E eu já apresentei isso no começo. A gente vive num mundo
empresarial, competitivo, no mundo capitalista, no mundo que você está lutando o tempo todo, que você está contra o outro, sendo desafiado e precisando ser, como diz o pastor Jeremias, brutal, e precisando ser, não podendo mostrar fraqueza, tem que ser forte o tempo todo, e a gente vive nesse contexto. E nesse contexto a gente tem que passar por cima do outro, nesse contexto a gente tem que ser melhor do que o outro, nesse contexto, e isso vai tirando da gente qualquer possibilidade de se colocar de uma forma mais mansa, né? Tem que ser forte, tem que ser competitivo o tempo todo, tem que ter um currículo, cada dia um currículo melhor. E aí, começamos a pensar em mansidão em um mundo de lutas. Como eu e você vamos pensar em mansidão se a gente está frenético, se a gente está alucinado o tempo todo? Se seu filho para, como hoje de manhã, meu filho, pai, eu olhei para ele assim, estava preparando esse sermão, a parte dele, e falei assim, não posso te atender agora, Felipe, porque eu estou preparando um negócio. Então como é que eu vou ser manso, se eu tenho que estar sempre fazendo tantas coisas? Quantas das mães são desafiadas a isso o tempo todo? Pais, como você é em casa? Então, a minha pergunta é, o que pode representar para essas pessoas do mundo da concorrência brutal, do mundo da concorrência brutal? Os mansos herdarão a terra. O cara vai falar, isso para mim é anedota. Eles olham e falam assim, isso é ser enrolado, isso é viver uma vida, a concepção que nós temos. Preciso chegar lá na frente, então não dá para citar. O que pensamos a gente confunde mansidão com passividade. Mansidão não é ser passivo, ou mansidão com preguiça, com aquele cara que não faz nada. Preguiçoso e manso são duas coisas diferentes. A preguiça é um vício. A Bíblia é coisa do diabo. A Bíblia fala lá em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga ou preguiçoso. A Bíblia fala que aquele que não trabalha, que não coma. Então não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com passividade, com autocomiseração, não tem a ver com essas coisas. Eu coloquei algumas coisas que eu já falei aqui em um outro estudo. Não é manter paz a qualquer preço, não é deixar de ter uma opinião, não é deixar não é ser politicamente correto, não é isso mansidão, só porque eu quero chegar lá na frente em algo. Não é ser frouxo, covarde, medroso, tímido. Um cristão não ficar aplaudindo mal, isso não é mansidão. Se a gente vê alguma coisa errada, a gente vai falar contra aquilo, a gente vai abrir a boca, não é isso mansidão. Não é ser procrastinador, deixar para depois, empurrar. Essa pessoa é muito mansa, pastor. Essa pessoa é muito mansa. Não, isso não é mansa. É procrastinar. É uma pessoa que procrastina, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa passivista, é uma pessoa, seja o que for, menos mansa. A gente precisa entender o que é manso. E eu vou chegar lá. Não é mero controle emocional, não é algo externo, sim do coração. Até porque tem gente que consegue, mas dentro do coração está uma pilha de nervos. Eu digo que é controle do Espírito Santo, por isso que é fruto do Espírito Santo. Só pessoas cheias do Espírito Santo vão viver mansas e vão herdar a terra e vão desfrutar de uma paz que é sobre todos, como diz o texto do Salmo 37:11. Agora, e aí me vem esse homem aí, o John Stott, que foi conselheiro da rainha da Inglaterra, capelão, um cara muito... O que ele fala quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos? O que ele fala? Ele fala que isso é o valor do reino de Deus contra a cultura. Os valores do reino de Deus são contra a cultura. Então, se está todo esse mundo aí, o que ele está informando para mim, para você? Está todo esse mundo aí vivendo de forma egoísta, individualista. Está todo esse mundo aí vivendo só querendo o seu prazer, que a gente fala do hedonismo. Todo mundo que fecha os olhos para o outro, pisa no outro para ser feliz, para buscar uma certa melhora, para viver o prazer da vida. E ele está falando assim, os valores do reino é contra a cultura. Seja manso. Abra mão desse individualismo, abra mão desse egoísmo, abra mão desse hedonismo. Ou seja, vá contra tudo isso. É uma postura contra o pecado. Os valores do reino do céu. Isso que é mansidão. Eu vou explicar melhor.
Manso, a palavra praus no grego, significa doce. Não perder o controle na hora da aflição. O mundo está desabando, o cara está buzinando para você, a pessoa está demorando e você está ali. Qual vai ser a saída? Como eu vou resolver isso? Você não está perdendo o controle, você mantém o controle na hora da angústia, na hora da aflição. Está acontecendo, o pau está quebrando, está pegando fogo, você não joga mais fogo. Você, onde tem uma saída, o manso é aquele que vai achar uma saída no meio dessa chama, que vai controlar as coisas, que vai dizer, não, espera aí. No meio das lutas, das dores, não se perde, não fica confundido. Eu coloquei tudo isso aqui no próximo slide. Então, mansos são aqueles que não se perdem. Está acontecendo tudo. Não, calma, eu não vou ficar confundido. Consegue avaliar. Então, de vez de perder, perdi a cabeça. Não perdeu a cabeça não. Eu vou explicar depois o porquê disso. Ver que Deus vai dar graça, os mansos. Olha que coisa boa. O homem de Deus é aquele que vai passar pelo vale e fazer dele um manancial de bênção. Está um negócio difícil, está conturbado, mas ele passa por ali e faz daquele lugar um local de bênção. Agora vamos entender melhor. Mansidão. Esse é um ponto importante do que eu quero dizer. Se vocês entenderem isso aqui, vocês entenderam tudo que está lá em Mateus 5,5, tudo não, né? Uma pequena sinopse. A palavra mansidão era usada para o processo de domesticar animais selvagens. Esse é o contexto que está na Bíblia. Especificamente, o mais usado era o cavalo. Era o processo para domesticar os animais selvagens. Um processo. Aqui me lembra, sabe quem? Vou lembrar vocês, Moisés. Moisés era um animal selvagem. Foi lá, matou o egípcio, fez o que queria e tal. Mas aí Deus jogou ele num processo. Jogou ele no deserto. E aí, era o trato para que ele aprendesse a obediência aos comandos novos. E aí leva Moisés para o deserto, no lugar onde não tem comida, no lugar onde a água é escassa, no lugar onde caminhos são difíceis. Então Deus começa a trabalhar o trato da obediência sobre novos comandos. Agora não vai ser como você quer. E por isso a Bíblia vai falar em Números que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. E sabe, olha que coisa linda, ser manso, olha a estrutura, começa, estar sob o controle do seu novo Senhor. Agora não somos mais que nós que mandamos, é o Senhor que manda na gente. Uma pessoa mansa é uma pessoa controlada não por si mesmo, não por seus próprios intentos, não por seus próprios pensamentos, mas por Deus. Porque é assim que o cavalo faz. Eu queria botar um vídeo aqui do cavalo, que eu achei interessante. Era um cavalo bem bravo, mas ia tomar um tempo. Aí o cara foi ensinando, foi contornando, foi controlando ele sobre. No final do vídeo, o cavalo está lá, ele deita, sobe, põe para um lado, põe para o outro, sob o controle do seu domador. Não é mais ele que faz as coisas. A força existe, não é um Maria mole, mas está sob o controle do seu Senhor. Isso é que é ser manso. Quando agora eu estou no controle do meu Senhor, quando eu entendo isso, queridos, e a vida é outra. Estou fazendo isso. Não, você não está sob o controle de Deus. Deus ainda está precisando fazer o processo de domesticação da sua vida. Deus ainda está precisando lá o trato para que você aprenda a ser obediente. Quero contar essa história, olha que coisa linda. A história de Abraão, podia contar várias histórias, mas a história de Abraão com Ló, quando eles brigam, a Bíblia diz assim: por isso, os homens que cultivavam dos animais de Abraão brigavam com os que contavam com os animais de Ló. Abraão e Ló, tio e primo e sobrinho ali. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali, e estava faltando pasto. Um dia Abraão disse a Ló: olha a postura de um homem que é um homem manso, que é um homem. Nós somos parentes chegados. Não é bom que a gente fique brigando.
nem que os meus empregados briguem com os seus, vamos nos separar. Escolha. Tem uma versão que fala, não é bom que a gente fique brigando, não, esqueci a palavra agora. Não é bom que a gente fique em litígio aqui, um contra o outro, se magoando. Escolha, olha, escolha. É uma pessoa que não é mais a sua vontade que governa. Não é mais o eu. É o outro, é o outro. Aqui foi, escolha. Toda ela. Se você for para uma esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O texto segue que Ló olhou as campinas do Jordão, onde tinha Sodoma e Gomorra, aqueles lugares lindos, e foi para lá. E Abraão foi para o outro lado. Escolha. Imagine você começar a fazer essas coisas em casa. Não, amor, escolha. Não, pode escolher. Imagine essa pessoa que estava lá discutindo com a outra, na vaga no trânsito. Não, querido, vai, escolhe, vai, faz. Imagine assim, na hora da pessoa, não, faz por você primeiro. Imagine a gente começa, porque agora não é mais a gente que está se governando, mas é o Espírito de Deus que está governando a nossa vida. A Bíblia diz o seguinte, eu acho tão interessante. Eu estou terminando com isso aqui. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. O que Jesus pediu para a gente aprender dele, gente? A ser o quê? Manso e humilde. E como que Jesus era? Seja feita a tua vontade, Pai. Todo o tempo que Jesus andou nessa terra, nunca foi a vontade dele que foi feita, e sempre a vontade do Pai. Ou seja, ele estava sobre o controle da vontade do Pai. Ele estava sobre a obediência do Pai, sobre o trato da obediência. Pai, em tuas mãos eu entrego. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, é a tua vontade. Ele nos ensina a orar assim: Pai nosso, seja feita a tua vontade. Quando a gente se torna manso, queridos, não é mais a nossa vontade que governa. E aí, que eu não consegui, é viver como Jesus, é ser tomado por Jesus, onde a vontade do Pai que se realiza em nós. A gente precisa ser parecido com Cristo. Lá em 1 Pedro 1, se eu não me engano, 2, eu notei em algum lugar, o texto 1 Pedro 2, que fala que ele era manso. 1 Pedro 2, 21, não está aí, não coloquei. 1 Pedro 2, 21, fala assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava. Olha que coisa linda. Não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia as ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, colocava na mão do Pai, carregando Ele mesmo no madeiro, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Se eu não me engano, é o versículo, esse aí, por suas chagas. Vai falar assim: ele não trajava, ele viveu uma vida de forma mansa. Ele viveu para a glória do Senhor. Pois ele, quando trajado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaça. Ficava ali, sobre o controle da vontade do Pai. Senhor, seja feita a tua vontade. Queridos, e vale a pena a gente viver sobre a vontade do Pai? Quando eu falo os mansos, a conquista dos mansos, vale. Lá em Mateus 6,33 diz assim: quando vocês me buscar em primeiro lugar, quando vocês buscar, pois, o meu reino, quando vocês deixarem eu governar a sua vida, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Salmo 37 diz que os mansos herdarão a terra. Eu gosto do texto de Marcos capítulo 10 também, quando os discípulos estão discutindo: e nós deixamos tudo por ti, Senhor, nós temos alguma coisa. Aí Jesus fala assim: se vocês deixaram tudo por mim, eu quero dizer que eu não vou ficar devendo nada, que vocês vão receber 4 vezes mais aqui, e na vida por vir vocês vão ser restituídos, porque não existe alguém que deixe tudo por mim
que deixe tudo por mim e não seja restituído, que venha viver por mim, Marcos 10, 29, e não receba muito mais. Vale a pena a gente viver uma vida sob o controle do Senhor. Marcos 10, 29 fala: tomou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tendo deixado casa, irmãos, que tendo passado a ser controlado, dominado por mim, em outras palavras, que não receba já no presente século o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no porvir a vida eterna. No porvir a vida eterna, eu tenho muito mais para ajudar. E quando a Bíblia fala, e agora eu volto para o texto, os dois textos que eu usei no início, Mateus 5:5, Salmo 37, 11. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão. Os mansos herdarão. Herdarão é uma promessa, queridos. É uma promessa de Deus. É uma promessa escatológica e presente. A Bíblia diz que nós reinaremos com o Senhor. A Bíblia própria explica isso, dizendo que nós viveremos com o Senhor. E eu gosto desse texto. Esse texto muito me anima, porque diz que a gente vai ter corpo glorificado. E aqui, quando o texto fala a bem-aventurança na terra, fala realmente da porção separada da água. E se é uma promessa que reinarão na terra, isso quer dizer que essa terra vai ser restaurada e que eu e você viveremos nessa terra em gozo e alegria e paz abundante. Tem coisa melhor do que isso? Há uma conquista para os que são mansos. Há uma conquista para aqueles que se deixam governar pelo Senhor, que são tratados e passam a obedecer os seus comandos. Há uma conquista. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados. A gente precisa, estava lendo um livro, só para fechando, me veio à mente agora um livro do Henry Nouwen, que foi um notável professor, palestrante, começou na Holanda, escreveu, foi professor de Harvard, Princeton, tantas outras coisas, um homem que chegou lá no topo e depois entendeu que a carreira de sucesso não era tão essencial, largou tudo e foi para um lugar que cuidava de dementes mentais, só para cuidar de uma pessoa que tinha uma mente pior do que muito infantil, e ele passava horas e horas cuidando, dando banho, fazendo comida, preparando um sermão, uma prédica para dar para aquele homem. E alguém perguntou uma vez para ele: por que você está preparando um sermão para dar para uma pessoa que não tem mentalidade? Ele falou: por causa do amor, porque eu estou aqui, e quando eu olho Deus, eu vejo que Deus faz o mesmo por mim. Eu que não tenho mentalidade, que sou tão fraco, Ele vem e fez tudo, entregou sua melhor mensagem, entregou seu filho por mim, amor, e eu quero viver como Ele. Mas Henry Nouwen fala um negócio muito interessante na parábola, isso não tem nada a ver, na parábola do filho pródigo. Ele fala assim: existe o filho novo, relativista, que quebra os valores, que não está nem aí, pede a morte do pai porque quer a herança, o importante dele é o prazer, e relativiza tudo por causa do prazer, inclusive as leis, e hoje a gente relativiza tudo para ter o prazer. Ele fala do segundo filho, que é aquele que está sempre injustiçado, zangado, azedo e tal, e ele fala assim: a nossa grande missão, e por isso ele faz toda essa atitude, para viver o que prega. Quando ele larga tudo, toda uma vida apoteótica, e vai viver num asilo de doentes mentais, de uma forma tão simples. Ele fala assim: a gente precisa alcançar o coração do Pai. Nós precisamos ser como o Pai, não em busca do relativismo, do prazer, não em busca do ficar injustiçado, se achando bravo, mas aquele que está ali para servir, para cuidar do outro, pronto, preparado, com esse espírito de mansidão. Meu filho, você voltou, oh meu filho, vem para a festa, oh, e fazendo tudo para que haja reconciliação, e fazendo tudo para que a paz abunde. Assim a gente precisa viver, precisamos ter esse coração do Pai, precisamos ter esse amor, essa mansidão sobre nossas vidas, amados, num mundo com pessoas tão sofridas. Se a gente não tiver essa disposição de amar, de cuidar, de ser manso, como Jesus é, por isso que a gente vai ser que nem a Cristo, quando a gente for manso e humilde de coração.
Esse é o nosso desafio. É o desafio que eu coloco para a igreja nessa noite. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Confesse seus pecados, sua angústia. Fale com o Senhor. Oh Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Porque queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Ah, Senhor, a mensagem do Evangelho é a mensagem que nos chama a olhar para Ti. É isso que eu quero nessa noite, que essa igreja, junto comigo, possamos fazer, olhar para o Senhor, para o exemplo de vida do Deus que abriu mão, do Deus que se tornou uma criança, de um Deus que veio para cumprir toda a vontade do Pai. Nos ensina a viver segundo a vontade do Pai, Senhor. Toma, Senhor. Vivemos esse mundo, Senhor, tão seco, tão árido, tão ríspido, tão cheio de conflitos, Senhor. Conflitos porque ou somos meninos mimados, relativistas que queremos o prazer, ou vivemos resmungando, zangados. Senhor, dai-nos o coração como o coração do Pai, de tentar fazer, mudar toda a conjuntura da vida aqui na terra, Senhor. E nós cremos, Senhor, que aqueles que se submetem à Tua vontade receberão a promessa, a Tua promessa. Nós cremos, nós vivemos por fé e não por vista, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui nesse culto. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.